Os locais que nós frequentamos, como a casa, nosso trabalho, são repositórios das energias que nós emitimos e também das energias que as pessoas que conosco convivem emitem nestes locais. Nossos pensamentos, emoções, vibrações se acumulam e tornam-se propícias para a influência de espíritos que estão ligados à tarefa do bem, mas também a espíritos que ainda estão aprendendo ao caminho do bem. Assim, qual é a qualidade dos seus pensamentos e sentimentos? Bem-vindos ao Pode Ser Espírita. E hoje nós vamos esclarecer como o ambiente pode ser um fator de risco e de proteção, e também de conexão com os espíritos que estão aficionados ao bem e aqueles espíritos que ainda caminham na ignorância. Hoje nós estamos aqui, eu, Sandra Kinoshita, recebo Gustavo Silveira, que irá nos explicar como nos proteger e também como nós podemos contribuir para a transformação desses espaços de convivência em locais mais seguros e que possam promover o bem-estar e o equilíbrio. O nosso convidado é natural de Araxá, Minas Gerais, e atualmente reside em Uberlândia. É colaborador do Grupo Espírita Leon Denis e também colabora nos estudos Espiritismo.net. Espiritismo.net. Seja bem-vindo, muito obrigada pelo convite. Minha amiga, eu que agradeço à Federação do Estado de São Paulo por abrir essa oportunidade, por nos dar essa presença aqui, né? A gente poder compartilhar um pouquinho sobre um tema que a mim me é muito importante, porque reflito muito a respeito, né? Acho que a doutrina espírita conseguiu trazer isso de uma maneira muito madura e espero que a gente consiga também trazer aí para os nossos ouvintes. Muito, muito feliz de estar aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Gustavo, todos nós temos uma história quando adentramos na doutrina dos espíritos e nós gostaríamos que você contasse um pouquinho da sua história. Vamos lá. Eu tenho 30 anos e há 9 anos tive uma oportunidade de estar no primeiro Congresso Espírita na cidade em que hoje resido, Uberlândia. E ali foi o momento em que o Espiritismo foi apresentado a mim de uma maneira que é como se eu já trouxesse isso no inconsciente, ou mesmo no consciente, mas que por aqueles estudos que a gente faz em casa, do Evangelho no Lar e tudo, ainda não havia percebido. Então, sou de família espírita, né? A tradição espírita começou com a minha bisavó materna, que depois a minha avó materna prosseguiu, a minha mãe prosseguiu. Meu pai é aquele tipo que a gente chama de espiritólico, né? Que ele é espírita e católico ao mesmo tempo. Então, assim, sempre fomos no centro espírita, sempre tivemos ali o Evangelho no Lar, mas eu gosto de dizer que me tornei espírita em 2016, por ocasião do primeiro Congresso Espírita de Uberlândia, porque foi quando eu senti que ir para o centro, estudar o Espiritismo era da minha vontade. Era aquilo que meu coração pedia e estamos aí desde então. Que bom, foi um atendimento a um convite interior. Isso, né? foi sim. Muito bem, Gustavo. Hoje o nosso tema está direcionado à questão de obsessão, à questão do ambiente. Então vamos lá do comecinho. Você pode nos dizer o que é obsessão, se ela se divide, que características elas têm? Claro, vamos falar assim, que eu acho que é importante, porque Kardec vai definir a obsessão de uma maneira muito precisa. Né? Ele diz assim, a obsessão é a ação persistente, isso é importante, né? É a ação persistente e maléfica que um espírito faz sobre o outro. Então, por que a definição ela é precisa? Porque a obsessão,
para a gente poder caracterizar a obsessão, a gente está numa situação um pouquinho além do que a gente chama de influência. Então não é apenas uma influência que pode ser ali muito corriqueira, em situações assim diversas da vida, que a gente está sob a influência de diversos espíritos, como você muito bem falou na abertura, de espíritos bem intencionados e espíritos não tão bem intencionados. O tempo todo O nós tempo estamos todo, em o tempo contato. todo. Nós estamos em contato, isso é algo que Kardec vai explorar no Livro dos Espíritos. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque a influência, ela não representa uma ação necessariamente vingativa, né? O espírito que me influencia a tomar uma ou outra decisão, não necessariamente ele está com alguma questão pessoal comigo. Às vezes eu sou a oportunidade dele, né? De ele levar a efeito aquilo que ele gostaria que acontecesse. Então existe uma ação que ela não é persistente. Embora ela seja maléfica, mas ela não é persistente, a gente poderia aqui denominar isso como uma influência. A obsessão, quando a gente está falando de obsessão, já é uma ação contínua, já é algo recorrente. O que começa a denotar alguma questão mais pessoal daquele espírito com o outro, daquele que obsedia com aquele que é obsediado. E é uma ação maléfica. Ela é mal intencionada. Por quê? Porque os bons espíritos, eles também nos influenciam de maneira persistente. E eu diria muito mais persistente do que os obsessores propriamente ditos. Mas não com má intenção, né? Então, os benfeitores, respeitando o nosso livre-arbítrio, respeitando a nossa individualidade, eles vão tentando nos conduzir, vendo ali como é que a gente responde. O obsessor, não. O obsessor, ele quer sobrepor a vontade dele à nossa. Por isso também vai caracterizar uma ação maléfica, porque não há respeito de livre-arbítrio, ou tenta-se violar, né, o livre-arbítrio. E é uma ação persistente, então, que conduz o obsediado a ações que talvez ele sozinho não praticaria. E aí Kardec vai, então, subdividir lá no Livro dos Médiuns em 3 grandes categorias, né? Obsessão simples, que o termo, apesar de traduzir uma ideia, na verdade quer dizer outra, né? Obsessão simples não quer dizer que o caso é simples de resolver, apenas quer dizer que o grau da obsessão ainda não é tão grave, né? Ainda não é tão denso. Então, Kardec vai falar muito da obsessão com relação a médiums, né? E aí ele diz da obsessão simples, que é uma ação que esse espírito vai tentando conduzir esse médium num caminho equivocado, às vezes de desistir da tarefa, às vezes de ter brigas, discussões que não precisava ter, de rompimentos, né? Que a gente vê direto, né? Assim, no movimento espírita e fora. Então, é uma ação, e ele só chama de simples, é uma ação maléfica, mas ele só chama de simples porque muitas vezes o próprio médium pode se perceber e dizer assim, eu acho que eu estou obsediado. Porque ele começa a notar a intensidade de um sentimento que, embora seja dele num primeiro momento, naquela intensidade, não. Então, é um médium, Kardec fala muito assim, né? É um médium que começa a ser médium de um espírito só. Isso começa a caracterizar ali uma obsessão simples. E a gente poderia observar isso no dia a dia de uma maneira que esse pensamento muito persistente, às vezes vinculado a vícios, às vezes vinculado a discussões, a brigas, né, a rompimentos, e que tempos depois a gente se arrepende e fala assim, nossa, eu acho que eu exagerei ali, né? E ali, às vezes, essa coisa vai ficando tão persistente, tão comum, que a gente começa a notar uma obsessão simples, mas o que Kardec vai mais ressaltar o próprio obsediado pode se perceber. Deixa eu ver, deixa eu entender, porque você fala em médiums, o médium é a pessoa que tem uma faculdade, na verdade todas as pessoas têm essa faculdade, né? Esse é o ponto. O médium de que você se refere, nós estamos falando das casas espíritas, mas essa obsessão também alcança as outras pessoas, independente, é isso? Exato. Tá. Porque aí é o ponto, assim, né? Uma vez a gente estava na casa espírita estudando sobre obsessão, e aí nosso orientador chegou e falou assim, olha pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês sobre obsessão, que é assim, só médium que pode ser obsediado. Aí tem umas pessoas até respirando assim, né? Que bom, né? Então ele falou assim, mas nesse momento a gente lembra que todo mundo é médium, né? Sim. Porque se a gente for ver assim, no detalhe do conceito, o que é a obsessão, se não a capacidade de eu ser influenciado
o que vai se traduzir com a capacidade de eu perceber a presença dos espíritos, de eu ser influenciado. Isso é na base do conceito da mediunidade. Então todo mundo é médium. Nesse sentido, todo mundo é Isso, médium, porque né? às vezes Então, nós temos a ideia de que médium é apenas aqueles que trabalham na casa espírita, e na verdade exato. não, Não, né? é Todos verdade, não. nós temos essa faculdade. Então todos estamos sujeitos a essas Todos influências. estamos sujeitos. E é exatamente por isso que a gente pode perceber que todo mundo é médium. Porque é quando eu percebo que eu posso estar sob a ação de um espírito. O que que é isso? Transmissão de pensamento, mediunidade. Mas a mediunidade num conceito, vamos dizer assim, num conceito basilar. Todos somos médiuns. Mas o Kardec está ali porque é no livro dos médiuns, né, que ele vai definir, então ele foca mais no médium, mas é muito fácil da gente extrapolar meramente esse médium ostensivo e perceber em outros momentos, né, em que a gente se vê tomando decisões que a gente mesmo estranha. Caramba, eu tomei essa decisão, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. E aí ele avança, fala da fascinação, que nos dizeres de Kardec é a obsessão mais difícil. Por quê? Porque todo mundo vê que a pessoa está sob a influência, menos ela. Ela tem, pelo contrário, a absoluta certeza de que ela está certa e todos em volta estão errados. Então é por isso que ele chama de fascinação. Há uma espécie de perda da visão e da capacidade de análise. A pessoa não consegue enxergar nada além daquilo que ela está pensando. E isso é uma das obsessões muito mais graves, né? E nos dizeres de Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai fazer a prece, né, pelos obsediados e obsessores, ele aponta a fascinação como a mais grave, porque é a mais difícil de você ajudar o obsediado. Porque ele corre do tratamento, ele corre da ajuda, porque ele não acha que ele está. Isso, ele acha que ele está certo e Ele os acha. outros é que estão errados, né? A gente poderia até dizer assim, ele tem certeza que ele está certo, né? E os outros é que não Certeza, é estão. verdade. Então a fascinação é como se fosse um agravante da obsessão simples, onde aquele espírito que está sob a influência do outro, ele tem absoluta certeza que está todo mundo errado, menos ele. Aí são as pessoas que não o compreendem, são as pessoas que não têm a mesma visão que ele, e ele não entende como que isso está conduzindo ele num estado de adoecimento mental. Porque a obsessão, ela adoece mentalmente e pode vir a adoecer fisicamente. E aí o fascinado, ele não consegue. Ele não consegue. E aí tem um caso que, do ponto de vista dos sintomas, é mais grave, que é o que Kardec vai chamar de subjugação, mas do ponto de vista da atuação e da intercessão, pode ser um pouco mais fácil que a fascinação, porque como a fascinação, a pessoa parece lúcida, você olha para ela, tá tudo certo. Só que ela defende um ponto de vista e ela não abre mão disso de jeito nenhum, ela tá fixa nessa ideia, ela é capaz de romper todos os relacionamentos dela por causa de uma ideia. E por fim, nós temos a subjugação, que é um caso, do ponto de vista do sintoma, mais agravado um pouco, né? Porque o fascinado, ele continua agindo normalmente, ele trabalha, ele estuda, ele se relaciona, mas com uma ideia muito fixa de que só ele está certo, todo mundo está errado. O subjugado já é uma pessoa que ela perdeu completamente o controle sobre si mesma. Então, é uma pessoa que... Então, do ponto de vista do sintoma, é mais grave, porque há uma completa... Kardec chega a dizer assim, uma perda de livre-arbítrio. Né? Então, a gente chega e atua no caso, porque a pessoa não está nem muito em condição de escolher se ela vai, se ela não vai, se ela faz, se ela não faz. A gente chega e atua porque há um estado mais grave, assim, né? De conduta, de vida mesmo, né? E aí acontece o que, para mim, é uma das coisas mais bonitas da doutrina espírita, que é o atendimento ao obsidiado, né? À pessoa que está sobre a ação obsessiva e ao obsessor. Porque nesse momento a gente não consegue atuar sem ajudar as duas partes. É preciso cuidar de ambos os espíritos, né? Porque o obsessor também é um espírito necessitado. Profundamente, né? como nós, né? Exatamente, Como nós, né? exatamente. Então não é que é um espírito mau, mas que ainda caminha na ignorância.
Se a gente for ver, o obsessor, quem é o obsessor? É a vítima do passado que quer fazer justiça com as próprias mãos. No final das contas, se a gente fosse resumir, assim, apesar de cada caso ter a sua peculiaridade, o obsessor é um espírito que foi a vítima do passado e hoje ele não entende como é que muitas vezes o seu algoz está bem e ele não. Aham. E aí ele vem para tentar fazer justiça com as próprias mãos. Sim, aí o evangelho é que vai curar esse coração, esse espírito, Assim né? como o nosso, Assim né? como o nosso, muito bem. E aí, quando nós pensamos nesses processos obsessivos, nessas influenciações, como é que o ambiente, então vamos pensar primeiro no nosso ambiente físico. Como é que o ambiente físico, o local que nós frequentamos, pode influenciar num processo obsessivo? Então, aqui acho que a gente tem um ponto importante ser destacado, porque a doutrina espírita ela fala muito da força do pensamento e da vontade do espírito. A ponto de dizer assim, olha, você não pode transferir para um objeto, para uma situação, algo que na verdade pertence a você. Então, quando a gente vai ver o problema da obsessão, ela só se instaura num psiquismo que está fragilizado. Então, o ponto principal aqui a gente precisa cuidar desse psiquismo. Porque se eu fortaleço a pessoa, qualquer ambiente, qualquer situação não vai interferir. Porque ela está. A pergunta é, quem pode levantar a mão e falar que está à prova, né? Então, assim, agora pode me pôr em qualquer lugar que eu Que dou tá tudo conta. tranquilo. Aí O psiquismo que você diz é o quê? É a forma com que nós pensamos, é o a nosso... mente, né? É a nossa capacidade de nos reconhecer como indivíduos e nos comportar e nos manter como indivíduos. Uhum. Então é a mente, vamos dizer assim, é como se a gente pudesse dizer assim, é a raiz do nosso ser, né? É onde a gente desenvolve autonomia, a gente desenvolve conhecimento. Eu sou dono de mim mesmo, né? Aí a pessoa que vai conseguir dizer que ela é dona de si mesma é uma pessoa psiquicamente forte, a mente dela está equilibrada. A questão, e por isso achei muito relevante a gente poder abordar isso aqui hoje, é que quem de nós pode se dizer à prova de tudo? Pode me pôr em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância que eu dou conta. Aí entra a questão do ambiente. Então aqui nós não estamos dizendo que o ambiente planta obsessão onde não existe chance. Mas o ponto é, eu não estou plenamente fortalecido para suportar qualquer lugar e qualquer pessoa. E isso é importante. Por quê? Quando a gente vai pensando nas questões dos ambientes, o André Luiz traz isso em muitas das suas obras, né? Em que os espíritos mal intencionados, muitas vezes eles não conseguem entrar em alguns ambientes. Por quê? Porque o mundo espiritual é organizado, tem ordem. Em nome da caridade, a gente não vai deixar, os espíritos não vão deixar qualquer um entrar para fazer bagunça. Então tem lugar que tem espíritos mal intencionados que não entram, a não ser que seja permitido. E tem lugar que é livre acesso. Isso é qualquer lugar, nós estamos falando Qualquer em qualquer lugar. lugar, que pode ser a nossa casa, nosso trabalho, nas ruas, em ambientes que frequentamos ou numa casa espírita. Perfeito, perfeitamente. Entendi. Qualquer lugar. Por quê? Porque o André Luiz, lá no Missionários da Luz, ele vai relatar uma casa Aham. em que o ambiente espiritual é tão bom, que o espírito. E aqui é uma coisa que é fabulosa. O espírito mal intencionado, ele não entra por constrangimento. Olha só. E muitas vezes ele não saberia dizer por que ele não consegue entrar. Mas é uma coisa inconsciente. Ele não consegue avançar porque ele fica constrangido de perceber que ele não tem condição de ir. Ele fica. É como se, e aí ele vai culpar que não deixam ele entrar, que ficam prendendo ele. Mas no fundo é porque ele não consegue, inconscientemente, ele não consegue avançar. Porque o ambiente está protegido, o ambiente tem ordem. Os espíritos só permitem quando tem necessidade. Por exemplo, quando a gente pensa numa casa espírita, uma reunião mediúnica. Ali a espiritualidade protege o ambiente, mas entram espíritos, vamos dizer assim, adoecidos,
que vão para tratamento. Eles são permitidos entrar. Agora, estou citando isso porque obsessão é uma questão de sintonia também. Tá? Depois a gente pode falar mais disso. É uma questão de sintonia também. Então, o ponto é, por que que tem lugar que não dá para entrar? Porque ele não gosta. Então, é como se a gente pudesse dizer assim, pega um show de uma banda que você detesta, você entra. Fala, não, eu não vou, eu não É quero, não verdade. gosto da banda. Então, o Aham. que eu vou fazer lá? Agora, tem um show de uma banda que eu adoro. Aí eu entro. Então, tem lugar que é mais fácil para o obsessor atingir os objetivos que ele pretende. Então, aí o lugar influencia. O lugar, as pessoas. Eu preciso ter um cuidado. Assim, porque eu não consigo emocionalmente, muitas vezes, lidar com todo mundo. Então não é questão de eu odiar, de eu querer mal para o outro, mas é perceber que a presença daquela pessoa, neste momento, me encontra num momento muito delicado. E eu não vou conseguir lidar, não vou conseguir conviver. Isso pode acontecer. Então a gente tem que ter um cuidado com o ambiente, cuidado com as relações, cuidado com as situações que a gente se põe. Porque aquele ambiente, aquelas pessoas, elas traduzem o clima espiritual que se faz presente. Então, um lugar onde se incita muitos vícios, a briga, a discussão. Não é que a gente vai para um puritanismo dizer assim, não, eu tô aqui isolado, eu vou evoluir espiritualmente no alto da montanha. Não. Mas é um autoconhecimento dizer assim, eu ainda não posso entrar lá sem sair. Porque esse é o ponto. Emmanuel tem uma mensagem que eu adoro, adoro, chama Ante o Cristo Libertador, está no livro Fonte Viva. E ele vai interpretar o versículo em que Jesus diz assim, eu sou a porta. E aí ele vai pegar a palavrinha porta e vai dizer assim, segundo os léxicos, os dicionários, porta é uma abertura rente ao chão ou ao pavimento, na parede, que oferece entrada e saída. Entretanto, o mundo está cheio de portas ilusórias que dão entrada sem oferecerem saída. Você pode entrar quando você quiser, mas você não sai quando você quiser. E esse é o ponto. A grande pergunta é, eu vou para esse lugar, eu consigo sair dele? Porque pode ser que não. E aí eu estarei sujeito às influenciações e obsessões que de lá poderão nutrir-se. E aí, pensando então nisso que você está falando, achei interessante você pontuar que não é a questão do ambiente, né? Mas assim, nós impregnamos o ambiente com as nossas Perfeito. energias, né? E achei interessante também você dizer que nós é que damos acesso ou não, e nós não estamos preparados a não dar acesso. Então, assim, quando nós pensamos nesses ambientes, eh, o que seria adequado? Como você falou assim, não seremos puritanos de que, não vamos frequentar este lugar ou aquele lugar. Qual seria, então, a medida que nós podemos adotar, por exemplo, para transformar este ambiente num ambiente mais seguro, né? Ou, como você disse, como se trata que é algo que é uma construção nossa, é algo que nós edificamos em nós de tal forma a alcançarmos esse fortalecimento, o que que é necessário fazer para que nós possamos, de alguma forma, nos proteger? Olha, eu acho que a gente tem várias ideias aqui, né? Hábito da prece, você tem um hábito da oração, você tem o hábito dessa conexão. Porque tem até aquele caso famoso do Chico, né? Que uma senhorinha passou, viu ele num bar, tomando ali um cafezinho. A mulher parou e falou assim, Chico, você num bar? Aí ele respondeu assim, minha irmã, quando um espírita entra num bar, ele se torna um lar. Dando muito essa ideia, fala, olha, quando a gente vai fortalecendo essa nossa conexão com os espíritos, os bons espíritos, com o nosso protetor, a gente vai fortalecendo essa relação através de bons propósitos, de boas ideias, né, de boa convivência com pessoas construtivas, o ambiente vai deixando de nos moldar. Então, a gente fala assim, é difícil eu ter uma conduta na vida totalmente desleixada, mas eu quero ir para um ambiente difícil e ficar bem. Olha, mas é difícil. Prece é hábito, é um exercício. A nossa prece melhora fazendo.
Então eu vou fortalecer essa conexão com o alto no meu dia a dia, para que os ambientes deixem de me moldar. Agora, eu estou num ambiente já. Será que eu preciso entrar na onda mental que se faz mais presente ali, que ela está mais forte? Será que eu preciso? Então, é como se a gente dissesse assim, tem um grupo de pessoas condenando um que não está lá. Né? Geralmente, o que está sendo falado mal não está lá. Será que eu preciso entrar nessa roda e falar mal também? Ou eu posso ficar calado, ou ainda, será que eu posso falar bem? Será que eu consigo mudar a perspectiva? Então é esse exercício que eu acho que a gente tem que fazer. Para que o ambiente, as pessoas vão deixando de nos moldar e a gente é que consiga influenciar esse ambiente de volta. Porque a gente não pode se relacionar com o mal como se ele fosse uma coisa tão superlativa que ele domina todos e a todo mundo, a toda hora. Não, o mal, ele também está sujeito a influências do bem. Então a gente vai de contrapartida. Se o ambiente está muito delicado, as pessoas estão com ideias muito fixas, eu posso ficar calado, eu não preciso entrar nessas discussões. E aí é muito interessante, porque o André Luiz diz assim, você controlará sempre as palavras que não disse, mas está refém daquelas que pronuncie. Então a gente vai percebendo que a gente aceita a influência à medida que a gente não consegue se distanciar emocionalmente daquilo que está acontecendo. Então, às vezes está num lugar com muita bebida, com muito uso de drogas de toda ordem. Fala assim, será que eu preciso mesmo Estar nesses lugares. estar nesses lugares? Ou se a gente pensar num caso, eu preciso. Será que estando lá, será que eu preciso partilhar dessa mesma onda mental que está ali? Acho que não. Acho que a gente vai tendo mais autonomia. E eu penso muito isso também. Eu consigo ser eu mesmo nesse lugar? Ou a influência ali é tão grande que eu acabo me perdendo de mim mesmo? Será que nesse lugar eu pratico coisas que eu não gostaria de praticar? Eu falo coisas que eu não gostaria de falar? Eu experimento coisas que eu não gostaria de experimentar? Esse lugar viola aquilo que eu entendo como eu mesmo, como a minha personalidade? Se sim, então vamos tentar nos fortalecer mais. Porque tem um caso na obra do André Luiz que está no livro No Mundo Maior, no capítulo 17. O capítulo se chama No Limiar da Caverna. Por quê? Porque a Cipriana, que é um espírito muito evoluído, está conduzindo um grupo de espíritos do qual o André Luiz e o Calderaro fazem parte. O Calderaro é o benfeitor da obra, né? O André Luiz e o Calderaro fazem parte, a Cipriana está coordenando. E aí eles vão descendo numa região espiritual muito densa, em que os sentimentos são muito pesados, o desejo de vingança, de ódio é muito, muito presente ali. Aí eles vão descendo, o André Luiz começa a ver a situação que a coisa é difícil mesmo. Chega um momento, que é por isso que o capítulo se chama No Limiar da Caverna, em que eles vão entrar no que ela tá chamando de que o André Luiz está chamando de caverna. Nesse momento a Cipriana para e fala assim, Calderaro, agora a gente precisa que você fique com o André Luiz aqui. E o André Luiz fica chateado, né? Ele fala, poxa, eu queria participar, queria relatar lá com o pessoal, né, e tudo. Aí a Cipriana fala isso, o André Luiz fica meio assim, mas aí ela explica, fala assim, André, é porque nós vamos entrar ali e eu não sei se você sai. E eu não quero te perder. Então fica aqui, vai ser melhor para você. Você fica aqui, é porque aqui você consegue suportar, né? Então você vê que o ambiente ele tem importância, ele tem influência, né? Então uma coisa, né, como havíamos dito anteriormente, uma coisa que eu particularmente sempre penso comigo é: eu vou entrar, eu consigo sair do jeito que eu sou, eu consigo ser quem eu sou. Aí a gente vai fortalecendo isso, né? Nos preparando psiquicamente, emocionalmente, para a gente conseguir vencer essas influências que estão em toda parte, né? Isso que você falou de nós refletirmos antes, porque acaba sendo uma decisão, é mesmo necessário, precisa estar lá, serei eu mesmo lá, porque aí, quando você falou isso, eu fiquei pensando,
Então, nesse momento que nós entramos em contato com este ambiente, muitas vezes nós nos perdemos de nós. E aí podemos dizer, então, não é que é questão do ambiente, mas do que ele oferece pode acabar influenciando. Do que ele oferece e do que eu aceito. E do que eu aceito, que é o mais... É aí que está o problema. Porque ofertar... eu me lembro também, uma vez um jovem... eu estava fazendo uma palestra numa cidade, e aí também falando para a juventude. Aí um jovem chegou para mim, assim, dava para ver que ele era muito tímido, muito acanhado, né, assim, com dificuldades mesmo de se relacionar e tudo. Aí ele chegou para mim e falou assim, quando você olha para mim, o que você vê? Aí eu falei o que eu achava, né? Falei, olha, vejo que você tem muito potencial e tudo, mas você tá tímido, tá acanhado. Eu falei, não, tente, né? Experimente as coisas, se dê a chance de errar e de acertar, enfim. Aí ele falou, não, espiritualmente, você acha que eu tenho muitos obsessores? Aí eu assustei com a pergunta, né? Não esperava. E eu falei, nossa, meu Deus, o que eu vou responder, né? Aí na hora eu falei pra assustá-lo também, né? Eu falei assim, eu espero que você tenha. Aí ele assustou. Ele abriu o olho assim e falou, como assim? Eu espero que você tenha. O que eu não espero é que eles estejam conseguindo. Eu espero que eles estejam tentando. Eu só não espero que eles estejam conseguindo. Porque tem uma questão da obsessão que é assim, para que um espírito quer me obsediar? Se eu não estou incomodando, para que ele quer me obsediar? Ele quer me influenciar para quê? E aí você vai ver que os espíritos que trabalham pelo bem são altamente procurados por espíritos que querem que o bem não avance. Então, você pensa assim, o Chico, Eurípides, Bezerra, são espíritos que, ao lutar pelo bem, também trouxeram inimigos do bem, que tentaram influenciar. O ponto é, eles não conseguiram. Esses espíritos não conseguiram. Então, tentar me influenciar, não tem como eu fugir. A não ser que eu seja um espírito puro, que é o que Kardec vai comentar, um espírito puro que os espíritos nem tentem porque eles já sabem que não vão conseguir. Mas o ponto é, então o ambiente, ele vai me ofertar. Os espíritos vão tentar. O problema é, eu vou aceitar. Aqui é que a gente tem que ter atenção, porque é onde eu consigo agir. Muitas vezes, como dissemos, né, eu vou ter abertura no ambiente para voltar, vamos dizer assim, para girar o assunto, né? Assim, se o assunto está ruim, eu posso ter a iniciativa de começar um bom assunto, mudar a perspectiva ali, mas nem toda vez eu vou conseguir. Então, muitas vezes, o que eu vou conseguir é ficar em silêncio e recusar a oferta que me é feita de entra na briga, vai lá dar a sua opinião. O outro está errado, mostra para ele a todo custo que ele está errado. Né? Como um amigo meu, eu chamava ele de obsessor, porque estava tendo uma discussão, a hora que a discussão estava quase acabando, ele chegava do lado e falava assim, se fosse comigo eu não deixava. Eu falei, esse é um obsessor, porque ele põe lenha na fogueira, né? E aí, eu vou aceitar isso? É bem interessante, Gustavo, esses exemplos que você está dando, porque eles são imperceptíveis. E aí nós vamos falando dessas influências que nós temos aí o tempo todo e nós não percebemos, né? Que você está falando desse, mas fala aquilo. E aí, você vem e faz um comentário e aí nós vamos colocando a lenha na fogueira. Então isso começa, nós acabamos também, de uma certa forma, agindo como aqueles que são obsessores também, quem sabe? Podemos. A Sueli Caldas Schubert tem um livro que ela vai estudar o problema da obsessão e ela lista 6 tipos de obsessão. Porque a gente pensa sempre a obsessão, o desencarnado para o encarnado. Mas tem o encarnado para o encarnado. Quantas pessoas influenciam e obsidiam as outras? Fala assim, olha, não, faz assim, manipula. Faz assim, não, fala isso, não, vai nesse lugar. Influencia encarnado para encarnado, tem desencarnado para desencarnado, espíritos no plano espiritual que estão passando por processos obsessivos, muitas vezes sem perceberem. Tem a auto-obsessão. Fala mais sobre a auto-obsessão, porque aí nós já entramos, saímos um pouquinho da questão do ambiente, entramos aí para os processos obsessivos nas nossas próprias relações sociais, né? Perfeito. Então eu gostaria que você
abordasse um pouco essa questão da autoobsessão, da obsessão entre encarnados. Vamos falar. O Kardec tem uma frase no livro Obras Póstumas que é assim: o homem, não raro, é obsessor de si mesmo. Então, por que eu acho magnífico essa visão? Porque a gente tende a pôr a culpa no outro e dizer assim: eu fiz isso, mas foi meu obsessor que me fez fazer isso, né? Como se o encarnado fosse um pobre coitado que, né? Não é assim. A gente tem autonomia. Nós temos autonomia. Então, o Kardec está falando, o homem, né? O ser humano, ali a tradução um pouco mais antiga, mas o ser humano, não raro, é obsessor de si mesmo. Por quê? Quanta culpa a gente se coloca. Quanta mágoa a gente alimenta. E aí a gente vai agravando o nosso estado psíquico pela nossa própria conduta. Né? Pela nossa própria conduta. É claro que as influências externas, elas agravam. Né? Ninguém, acho que aqui nós não podemos esquecer disso. Mas é importante notar que muitas vezes as coisas que acontecem na minha vida são porque eu não tenho fé em mim mesmo. E é algo que até é interessante de se dizer, a própria neurociência, do ponto de vista totalmente orgânico e material, está avaliando que as suas crenças sobre você mesmo facilita ou dificulta conexões neurais no cérebro que reforçam ou punem comportamentos. Então, se eu vou acreditando que eu não valho nada, que eu não dou conta, que eu não consigo, que eu não entendo, eu estou me prejudicando do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico e também de um ponto de vista espiritual. Por quê? Novamente, as obras do André Luiz, né? André Luiz, ele trata muito desse tema da obsessão nas suas obras. No livro Sexo e Destino, ele vai tratar do caso da Zulmira e da Odila. Perdão, no livro Ação e Reação. E aí, ali ele está tratando do tema, mostrando que a Odila, ela é um espírito desencarnado e a Zulmira é um espírito encarnado. A Odila consegue influenciar e obsediar a Zulmira de tal modo que a Zulmira fica na cama. Não consegue, assim, completamente inerte. Por quê? Porque a Zulmira está com complexo de culpa. E É uma aí, abertura. É uma abertura. E aí a Odila consegue... Aí vem o ponto. Eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco assim. Falando assim, brincando, né? Eu não gosto de academia. Você não me chama para ir na academia, me chama para ir fazer uma caminhada, uma corrida, mas na academia eu não gosto, né? Se um dia eu acordo com vontade de ir na academia, eu vou pôr meu nome na desobsessão lá. Tá grave o caso, entendeu? Assim, Não é coisa minha. Não é meu, tem alguma influência aqui. Uhum. Então, se a gente tentar pensar muito com a cabeça do obsessor, o que o obsessor quer? Ele quer prejudicar, mas mais do que isso, ele não quer ser descoberto. Porque se ele for descoberto, vão começar a entrar no caso e ele é afastado. Como é que ele passa sem ser descoberto? Incentivando algo que já está na pessoa. A Zulmira já estava com culpa. A Odila entra influenciando como? Você é culpada mesmo. Você errou feio. Você não tinha que ter feito isso, não. A Zulmira acolhe essa ideia achando que é dela. É dela, mas não, agora não só. E aí ela acolhe essa influência e a coisa agrava mesmo. Chega num caso como estávamos aí de subjugação, completamente inerte na cama. Porque o obsessor não quer ser descoberto, então é claro que ele vai me pegar no meu ponto fraco. Por quê? Porque ele quer que eu acredite que sou eu. Porque enquanto eu estiver pensando que sou eu que estou decidindo, querendo, tentando, fazendo, ele nunca vai ser descoberto. E a obsessão continua. É daí que é a importância da questão da sintonia. Isso. Que é o que atrai, então é algo que já existe em nós e é potencializado, então, pela influência desses espíritos. Isso. Porque aqui é onde eu acho que o assunto na doutrina espírita é abordado com muita lógica, que é,
nenhum espírito vai plantar em mim coisas que já não tenha. Porque senão ficaria muito mais difícil, né? Imagina assim, eu sou uma pessoa 100% paciente e um espírito vem e consegue plantar irritação em mim e falar, mas aí, onde é que está a privacidade? Onde é que está a minha autonomia enquanto ser? Não, você tem completa autonomia. De modo que o espírito não consegue fazer você cometer um ato que não tem nada de resquício daquele ato em você. Acontece que só é plenamente verdade no espírito puro, que não é nosso caso. Então a gente tem os resquícios todos aí, né? Então o espírito, ele consegue. Quem pode se dizer 100% paciente? Fala, não, nada me tira do sério. Fala, não tem. O que então denota que a gente carrega, ainda que em germes, a irritação, a mágoa, o orgulho. Então, o espírito, né? Citava ali o caso do meu amigo, o espírito obsessor vai chegar e falar assim: se fosse comigo, eu não deixava. Você vai ouvir escalada? Não é possível. O que é você? Quem é você, né? Porque ele quer incentivar em mim aquilo que já existe. E aí há todo um trabalho da espiritualidade superior para tentar puxar a gente para o outro canto, porque isso é importante também. Quem vai desequilibrar essa balança não é a espiritualidade superior nem a inferior. Somos nós. Então, por isso que Jesus fala do perdoar 70 vezes 7. Porque se você voltar lá na Gênesis de Moisés, fala que a vingança de Lameque não vai ser 7 vezes como a de Caim, vai ser de 70 vezes 7. Aí Jesus fala do perdão 70 vezes 7 porque ele está dizendo assim, o bem vai vir na medida do mal. Quem é que vai desequilibrar essa balança? Eu. Porque é a minha vontade. Se eu pender para o bem ganha. Se eu pender para o mal ganha. Por isso que existe uma autonomia profunda ainda nos casos de obsessão mais graves. Eu vou desequilibrar essa balança para o bem ou para o mal. E por isso que a gente, na doutrina espírita, fala tanto da oração, do evangelho no lar, de vir para os trabalhos, né? Para a gente poder se envolver e desequilibrar essa balança para o bem, que aí a gente se fortalece. E a doutrina espírita também nos traz bastante a questão da transformação interior. Porque se nós pensarmos dessas portas que se abrem em nós, e se nós não identificamos esta porta em nós, né, como é que nós iremos então prevenir? Exatamente. Né? E aí é através mesmo disso que você está falando, do estudo, da compreensão do que é a doutrina dos espíritos, desta inter-relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, mesmo entre nós, né? Nós vamos em seguida falar dessa obsessão entre encarnados, e aí só mesmo nessa compreensão desse olhar para nós e pensarmos, não, eu não sou paciente o suficiente, não, eu ainda não sou uma pessoa tão compreensiva. Se nós não reconhecermos em nós essas pequenas portas abertas, né, nós não teremos como trabalhá-las em nós e nos fortalecer de modo a frequentar determinados ambientes e estarmos ali seguros, né? E aí, pensando já nessa questão da obsessão, né, de espíritos encarnados, entre espíritos encarnados, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as relações de amizade, as relações conjugais, como são esses processos, como nós deveríamos interagir nesse sentido. Aqui, só pegando um gancho na sua última fala, muito importante, é o tema do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é apenas para eu diferenciar aquilo que é meu daquilo que não é, que também é um caminho. Mas quem vai me influenciar vai pegar num ponto muito meu. Muito. Então, o autoconhecimento é para eu me perguntar assim, onde é que é fácil de eu perder a medida? Para alguns vai ser na bebida, para outros na droga, para outros em assuntos. Dependendo do assunto, eu perco a medida. Eu me desespero, eu me desequilibro. Então, ele vai me pegar onde eu facilmente exagero. E aí, isso, seja a obsessão desencarnado para encarnado, seja encarnado para encarnado. Porque as minhas amizades,
elas vão me pegar num ponto frágil. Porque, por exemplo, né, eu vou falar um exemplo pessoal. Eu nunca gostei de bebida alcoólica. Nunca gostei. Sempre que eu tomei e sempre passei mal muito fácil. Mas bebia. Até identificar que era por medo de perder as minhas amizades. Que era por medo de não ser aceito no grupo. Que era por medo de ser... De passar situações vexatórias, de ser chacota mesmo do grupo, né? Eu não queria. Então, onde é que me pegou? Nessa fragilidade. Até eu conseguir raciocinar e refletir que, se me excluírem porque eu não gosto de bebida, então não é neste grupo que eu tenho que estar. Se me excluem porque eu sou quem eu sou, eu não vou deixar de ser só para estar ali. Eu vou procurar um grupo onde eu possa ser quem eu sou. E aí, e acho que é por isso que as relações a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem interesse nas relações. Pode ser conjugal, não estou falando de interesse financeiro apenas, né? Há interesses, há alguma busca, há alguma coisa que aquele outro vai me ofertar. Então, no caso das amizades, tinha conhecimento, tinha reconhecimento, tinha grupo, tinha coisa, ampliar, né? Contatos. Então, tinha interesse da minha parte. Só que o que eu não tomei cuidado, precisei de tempo para tomar cuidado, é perceber que não vale a pena eu me corromper para encaixar no lugar, em algum lugar que eu acho que eu tenho que encaixar. Então, eu preciso tomar cuidado com as relações, porque às vezes eu aceito relações abusivas, eu aceito influências difíceis em nome de algum interesse que é preciso pensar se isso é justo, se isso realmente faz sentido. Então, as minhas amizades, o que é que eu estou construindo com essas amizades? Existe aqui um processo de construção benéfica ou de degradação, de destruição? Será que essas amizades estão me fortalecendo enquanto ser humano de bem que eu quero ser? Ou elas estão me puxando para um lado que não faz mais parte, eu não quero mais isso, né? Então, é nesse momento que essas influências e obsessões de encarnado para encarnado podem se instaurar. Um outro se aproveita de uma fragilidade, de um interesse que eu tenho para me conduzir naquilo e às vezes ele nem sabe que está me fazendo mal, porque isso acontece, né? Espíritos que eles não têm muita noção de que eles estão causando mal. Se você conversar com o meu amigo que me levava para beber, ele fala assim, não, eu estou ajudando ele a divertir, eu estou ajudando ele a socializar, mas não era, Entendi. Eu nunca tinha pensado nesse não era. aspecto. É. Então ele está me influenciando, eu estou aceitando a influência e nós dois estamos caindo. Então, é preciso refletir, e aí achei ótimo, né, falar do autoconhecimento, porque eu preciso perceber o que está me movendo, por que eu estou aceitando essas relações, em nome de quê? E aí é tão delicado, Sandra, porque você pode ver pessoas que falam assim, não, mas é porque eu preciso passar por isso. Muito bom. É porque eu mereço isso. Aí ela aceita uma relação tóxica, achando que está resgatando alguma coisa. Que é um equívoco também, né? Porque no fundo, o que define o resgate? Não é a situação. É como eu me comporto na situação. Qual é o produto da situação. Então você olha para a mãe do André Luiz, casada com o pai do André Luiz, tinha 2 amantes. A mãe dele sabia. Só que para ela não era sofrido. Ela não aceitou isso sofrendo e abafando o sentimento dela. Não. Ela percebeu como o pai do André Luiz precisava de amor. Como ele era necessitado. E ela passou. Só que ela passou de uma maneira tão nobre que ela aceitou depois casar com o pai do André Luiz de novo e receber as 2 amantes como filhas. Se você está nesse nível espiritual, aí eu não estou falando para você. É diferente. É bem diferente. diferente. Agora, eu estou passando por uma situação, todo dia eu estou chorando, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo mais me relacionar, eu estou perdendo oportunidades. Falei, então você não está resgatando, você está agravando. É o momento de você dar um passo para trás, porque em nome de um acerto a gente não pode cometer 2 erros. Então eu dou um passo para trás e falo, olha, nesse momento eu não consigo.
conviver com você. Não dá. Eu sei que em algum momento a gente pode voltar para a gente resolver esse problema, mas eu vou precisar me afastar. E aí, você vê como que a misericórdia divina é extraordinária, porque ela vai acolher as duas partes. Fortalece a pessoa, fortalece o outro, e aí mais na frente, mais maduros, mais esclarecidos, retomam e corrigem o que tem que corrigir. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente aceita a influência e obsessão de encarnado para encarnado em nome de um interesse. E pode ser um interesse, entre aspas, que no nosso viver, na nossa experiência, na nossa percepção, pode ser em nome da caridade. A gente aceita a influência em nome de caridade. Não porque eu estou ajudando ele. Fala assim, eu não estou vendo isso não. Eu estou vendo duas pessoas afundando. Como assim? Porque ajudando é a mãe da André Luiz, ela estava ajudando. Aham. Agora, os dois estão caindo. Como é que isso é caridade? Como é que isso pode ser bom? Então é algo que nós conseguimos perceber bem quando é o que você fala do resgate, do aprendizado e quando não, Exato. né? Porque acaba sendo pernicioso, acaba havendo um prejuízo, né? Se há esse sofrimento é porque é preciso rever o que nós estamos vivendo, não é isso? Exato. Achei bem interessante essa abordagem. A nossa conversa, ela tá, assim, muito interessante, né? E aí, assim, nós, para pensarmos em encerrar, infelizmente, mas queremos que você volte novamente, eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais, né? Como um todo, como o ambiente pode nos influenciar, mas também como nós fazemos parte da construção deste ambiente, a forma como que nós podemos identificar, né? Tudo isso nós vimos aqui, e a forma como nós podemos, então, redirecionar tudo isso. Perfeito, vamos lá. O tema da obsessão acho que junto aí com a mediunidade, com as questões das nossas provas e expiações, é o tema mais recorrente no nosso dia a dia, né? Acho que foi o que a gente tentou abordar aqui hoje. Como que isso está presente. Mas isso não foi falado com o intuito da gente ficar paranoico. Falar assim, não, nossa, tudo agora é influência. Agora, não. A doutrina espírita não veio falar da obsessão como se a gente fosse pecinhas num tabuleiro que os obsessores estão mexendo. Não, não é para a gente ficar aterrorizado. Mas é porque a gente não consegue resolver um problema sem saber que ele existe. De forma, então, que o exercício aqui é de reflexão. Eu estou sendo eu mesmo? Isso partiu de mim? E aí a gente vai ver que muitas vezes não. Às vezes a gente pode até dizer, eu estava com vontade de dizer, mas eu sóbrio não diria. Eu por mim mesmo não diria, porque eu já entendi que isso é ruim. Mas aí na hora lá teve alguém que entrou. E por quê? É um exercício de reflexão. Porque o nosso objetivo aqui também não é condenar o obsessor. Sim, muito Que é bom. o que nós dissemos no começo. Que, né, fica a recomendação de leitura, Evangelho segundo o Espiritismo, lá ao final, itens 81, 82, 83 e 84. Kardec vai falar da prece pelos obsediados e obsessores. O Espiritismo faz prece pelo obsessor. Aí você fala assim, mas que absurdo. Eu falei, mas ele também é um filho de Deus. Está caindo, está se equivocando, está cometendo crimes. Ele vai responder por isso. Ninguém vai passar ileso. Como Kardec diz, a misericórdia é infinita, mas não é cega. Não vai passar ileso, mas ele também é um filho de Deus. Então, como nós, né? Então, não é para a gente ficar aterrorizado, com medo. Ai, eu tô com medo de obsessor. Eu falei, não, não, pelo contrário. O obsessor é um irmão nosso que, na medida das nossas possibilidades, nós vamos tentar orar e ajudar, como a nós mesmos. Então, o exercício da reflexão é importante para a gente se atentar. Porque se eu não tiver vigilância, que é o que Jesus recomenda, eu vou ser sim uma pecinha no tabuleiro que ele mexe a hora que ele quiser. Então eu não vou deixar ele fazer isso, não porque eu vou ter ódio e raiva dele e condenar ele, mas porque eu tenho a minha autonomia, eu sou uma pessoa, um indivíduo, e eu
tenho meus deveres a cumprir. Então é um exercício de reflexão. Prestemos atenção nos lugares que a gente tem ido. O que a gente tem feito nesses lugares? As companhias. Porque tem um outro ponto, né, que você acabou ressaltando aí, a gente acabou não tendo tempo de explorar mais, que a gente está sempre falando como se o outro fosse o obsessor, né? E a gente também pode, né? Sim. Eu posso ser aquele que estou conduzindo um amigo meu para o buraco. Então, é um exercício de reflexão para a gente não passar a vida como quem existe meramente, né? Mas como quem vive de maneira digna, buscando fazer o melhor que pode, buscando trabalhar as suas deficiências, as suas questões morais, né? As suas mazelas morais, para que a gente realmente saia daqui melhor do que chegamos. Porque esse é o ponto essencial. O Espiritismo não quer transformar o mundo inteiro em espíritas. Porque se fosse isso, o movimento espírita estava nas nuvens, né? Se bastasse ser espírita, o movimento espírita estava nas nuvens. Mas qual é o grande comprometimento do Espiritismo? Nos conduzir na formação do homem de bem. Então o exercício de reflexão aqui é para isso. Porque senão a gente passa na vida num automatismo, como se a vida fosse uma sucessão de circunstâncias das quais a gente não tem controle nenhum. E não é isso. Para a gente viver de maneira mais vigilante, mais atenta e melhor. Gustavo, quero mais uma vez te agradecer por nos auxiliar nessa compreensão, né, do como o ambiente pode nos influenciar, mas agora ficou muito claro como nós também podemos influenciar o ambiente, né, da importância daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, e de irmos aí realmente nos redirecionando, como é a proposta da doutrina dos espíritos, e lembrando sempre, né, que a doutrina dos espíritos tem a base, que é o Evangelho de Jesus. Então, agradeço de coração a sua presença aqui e já te digo de novo, espero que você volte outras vezes. Se Jesus permitir, voltaremos com muita, muita alegria. Muito obrigado a todos. Obrigada. Agradeço também aos ouvintes que nos acompanharam nesse Pode Ser Espírita. E se esse conteúdo foi significativo para você, curta, compartilhe, comente. Lembrando que todos os episódios do Pode Ser Espírita se encontram nos canais do YouTube e também no Spotify. Mais uma vez, muito obrigada e até um outro Pode Ser Espírita.